E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise estruturada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ciência de como de fato transformar metas em realidade. Sabe aquele mito de que basta ter pensamento positivo para tudo dar certo? Pois é, vamos desconstruir isso e apresentar uma estrutura cognitiva super prática e testada. Bora descobrir como tirar os planos do papel de um jeito que realmente funciona. Mas antes, pensa um pouco, por que será que uma margem impressionante de 80%, sim, 8 em cada 10 resoluções de ano novo, vai por água abaixo antes mesmo de fevereiro acabar? A frustração de abandonar um projeto logo nos primeiros dias é, convenhamos, uma experiência quase universal. A verdade meio chata e que um monte de pesquisa comprova é que depender só daquela empolgação inicial e de metas muito vagas é a receita perfeita para o fracasso. Ignorar os buracos no caminho é o jeito mais rápido de acabar desistindo. Para organizar a nossa conversa, a gente tem um roteiro bem direto hoje. Primeiro, vamos falar sobre a ilusão do pensamento positivo e depois passar para o poder do contraste mental. Em seguida, vamos detalhar as 4 etapas do WOP, entender a ciência do plano C então e, no final, conectar tudo isso com neuroplasticidade, escrita e ação. Bom, vamos começar pela seção 1, a ilusão do pensamento positivo. Olha, existe uma crença gigante na nossa sociedade de que, se a gente desejar algo com muita, mas muita força e mantiver a mente sempre positiva, a mágica acontece. A autora Louise Hay, por exemplo, que é super famosa por promover afirmações positivas, sugere que mudar os pensamentos cria automaticamente novas realidades. Essa é a visão tradicional, né? A ideia de focar ininterruptamente no sonho e pronto. Só que tem um detalhe. Os neurocientistas e psicólogos alertam que pensar positivo sozinho não tem o poder de alterar a realidade exterior. É tipo um sonho acordado, aponta a direção, mas, no fim das contas, não faz a gente dar o primeiro passo. E o grande perigo dessa abordagem mais tradicional é justamente focar só no lado bom. O problema é que quando a gente foca só no sucesso garantido, o cérebro meio que interpreta que a gente já chegou lá. Ele relaxa. Isso cria uma ilusão que drena a energia que seria usada para realmente agir. Aí, quando a realidade bate a porta, o castelo de areia desmorona. Por outro lado, a ciência traz o conceito de otimismo estratégico. Aqui, a gente até usa a motivação do pensamento positivo, claro, mas adiciona uma camada absolutamente crucial, a preparação para os riscos e ações concretas. É ter o pé no chão, sabe? E é exatamente essa diferença que leva a gente direto para a seção 2, o poder do contraste mental. Essa é, sem dúvida, a mudança de paradigma para quem quer atingir qualquer meta. A gente precisa aceitar, de uma vez por todas, que é imperioso encarar as realidades desagradáveis de frente. Tem um estudo acadêmico super interessante que mostra visualmente como o nosso processamento cognitivo e a nossa tomada de decisão ficam completamente prejudicados quando a gente usa mecanismos de negação. Ou seja, quando a gente se recusa a confrontar verdades difíceis só para manter as coisas confortáveis. O estudo revela que agir na base da defensiva força a mente a ter um esforço cognitivo muito maior, mas super desorganizado. Basicamente, entrar em negação sobre o que pode dar errado compromete muito as nossas decisões. Então é indispensável criar aquele famoso choque de realidade, contrastando a meta que a gente quer alcançar com os desafios reais. O que nos traz a seção 3, as 4 etapas do método WOOP? Para colocar esse choque de realidade em prática de um jeito estruturado, a gente usa um modelo que é resultado do trabalho incrível da psicóloga Gabriele Oettingen. Ela passou mais de 20 anos estudando a ciência da motivação e da autorregulação, e o resultado é o WOOP. É uma sigla em inglês para Wish, Outcome, Obstacle e Plan, traduzindo, desejo, resultado, obstáculo e plano. Esse framework simplesmente formaliza o contraste mental. Ele é a ponte perfeita entre o otimismo inicial que a gente precisa para começar e aquela dose de cautela e preparação para não tropeçar na primeira pedra. Então vamos passar rapidinho por cada etapa desse método. Primeiro, o wish, o desejo. Aqui a gente escolhe uma meta específica, viável, relevante, nada de sonhos vagos e inatingíveis. A segunda etapa é o outcome, o resultado. A gente visualiza o melhor cenário possível se a meta for alcançada. Isso ajuda a fixar o benefício emocional, a motivação real. Aí vem a grande virada de chave, o obstacle, o obstáculo. É hora de ser brutalmente honesto sobre o que pode e vai atrapalhar o caminho. E por último, o plano. A gente monta uma estratégia direta para contornar exatamente essa barreira. A grande sacada mora justamente nessa sequência. Um ponto super importante de destacar aqui é a fase do obstáculo.
O foco maior deve estar nos obstáculos internos. Sabe aquelas barreiras bem sorrateiras? Aquela preguiça que bate incontrolável depois do trabalho? A atração quase fatal por rolar o feed do celular na hora de dormir? Picos de ansiedade? Aquelas velhas crenças limitantes? O objetivo aqui não é criar pessimismo, muito pelo contrário. A ideia é tirar essas barreiras da sombra e transformar tudo isso em alvos bem visíveis. Ao mapear o nosso inimigo interno, a gente acaba neutralizando o elemento surpresa. A gente passa a ter o controle. Agora, vamos para a seção 4, a ciência do plano Sintão. Mas o que a gente faz com esse mapeamento todo? É aqui que o planejamento entra em cena de forma automatizada, garantindo que, na hora do aperto, a dependência da famosa força de vontade seja a menor possível. A fórmula do microhábito é de uma simplicidade genial e cria um atalho mental. A regra é, se ocorrer determinado obstáculo, então tomarei uma ação automática. Por exemplo, se eu chegar exausto do trabalho, então já vou vestir a roupa de ginástica antes de sentar no sofá. Esse pequeno gatilho dispara uma solução pré-definida, sem a gente precisar gastar nossa energia mental decidindo o que fazer no meio do cansaço. É uma engenharia de rotinas feita sobre medida para quando a gente estiver mais vulnerável a desistir. Chegamos, finalmente, à seção 5, neuroplasticidade, escrita e ação. Respondendo um pouco à nossa visão, é muito legal entender como essa técnica do WOP conversa com a química do nosso cérebro e com os benefícios gigantes de tornar tudo isso mais tangível. Colocar esses planos se então em prática é a base dos microhábitos. Como são ações muito pequenas, elas não sobrecarregam e ajudam muito na consistência a longo prazo. E com a repetição, o cérebro entra num processo incrível de neuroplasticidade para literalmente remodelar nossas vias neurais. O que antes exigia um esforço absurdo vira algo fluido, automático. Além de construir rotinas positivas, esse processo acaba fortalecendo bastante o autocontrole e a forma como lidamos com nossas emoções. E para materializar tudo isso e ainda dar um belo empurrãozinho na neuroplasticidade, a escrita é uma ferramenta sensacional. A Anne Frank tinha uma reflexão maravilhosa mostrando como a escrita era uma válvula de escape essencial para ela não se asfixiar. Trazendo isso para o nosso contexto da análise de hoje, traduzir o método WOP em palavras no papel faz com que intenções que estão soltas na mente virem compromissos de verdade. Escrever tira aquele peso mental e clareia muito o pensamento. A ciência comprova exatamente isso. Traduzir experiências para a linguagem traz ganhos enormes para a nossa memória de trabalho. Quando a gente bota o nosso plano WOP no papel, aquelas ideias perturbadoras ou distrações perdem a força na hora. A escrita faz uma limpeza na nossa consciência, fixando o plano de ação de verdade. É como pavimentar uma rua limpa e organizada para as nossas novas rotinas, deixando bem longe aquela nossa velha conhecida autossabotagem. E para fechar nossa análise de hoje com uma provocação prática, qual desejo vai ser contrastado com um obstáculo hoje mesmo? Fica aqui o desafio de substituir um comportamento antigo por uma rotina fortalecedora, usando os 4 passos que exploramos. A moral da história é saber exatamente aonde se quer chegar, não fechar os olhos para os problemas e montar a estratégia do próximo passo com antecedência. Afinal, o poder de verdade não está só no desejo, mas na nossa engenharia de preparação. Um super obrigado pela companhia nessa jornada e vamos juntos continuar transformando intenções em realidade. Até a próxima!